Sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa! E hoje estamos aqui com a Tati e a Kelly. muito Yeah. bem! E eu, Cláudia Issa, apresentando o Pod Bruxa para vocês. E como vocês já sabem, se inscreve, curte, deixa o seu comentário para a gente saber se você está curtindo esse bate-papo, esse nosso encontro. 2023, vida nova, cenário novo, e estamos tudo aqui fazendo a coisa acontecer. Vem muita novidade aí no Pod Bruxa para vocês e cada vez mais a gente quer que você participe desse rolê aqui com a gente, porque afinal de contas, esse bate-papo não só é entre nós três ou nós duas, ou às vezes nós duas aqui, mas esse bate-papo é com todo mundo e a gente quer saber de você o que você está achando, então deixa aqui nos comentários. E mais pra frente a gente vai falar ainda mais algumas coisas, porque a gente quer ouvir as histórias de vocês e contar as histórias de vocês aqui no Pod Bruxa também. Então, manda pra gente, que a gente quer saber todas essas histórias, né? Mas a gente vai criar um e-mail bonitinho para vocês mandarem a história pra gente e compartilhar essas histórias com a gente pra gente falar elas aqui no Pod Bruxa. E hoje a gente tem um tema muito bacana, um tema muito legal e que é um dia, uma comemoração, né, que marca aí um período, né, e que a maioria das bruxas acaba não conhecendo, umas já conhecem, outras não, mas que a gente vai falar de uma bruxa histórica, talvez? É uma bruxa bem aceita, digamos assim, né? É. Uma bruxa bem falada, uma bruxa mundial. Sendo parte do folclore do país. Folclore, e acaba tendo um sincretismo, acaba tendo várias pessoas que conhecem sobre essa história, principalmente os descendentes de italiano, como eu, que acabam conhecendo sobre, que é a famosa Befana, né? Então vamos aí para o nosso Pod Bruxa de hoje falando sobre essa... Quem foi Befana? Afinal, quem é? Onde vive? O que come? Eu vou contar para vocês porque minha mãe sempre me falava, né, que não tinha essa coisa de Papai Noel para a vida quando ela era criança. Era a Befana. Então não tinha a cultura, né, para quem é descendente de italiano e conhece sobre isso, não tem não tem essa questão de vamos esperar o Papai Noel à meia-noite e trazer na lareira os presentes ou coisa assim. Não. Mas eu acho que até a meia na lareira já é um resquício dela, Sim, né? Já é sim. uma coisa dela. Já acaba sendo. E a minha mãe, ela contava que quando ela era pequena, o dia 25, que era o Natal, passava batido. Tinha a missa do galo, a ceia e tal, e acabou. Mas o dia do presente mesmo era no dia 6 de janeiro, que é conhecido aqui como o Dia de Reis, né? E que tem todo um folclore em cima dele, um misticismo também, mas que era o dia 6, que era o dia esperado pelas crianças para receber os doces da Befana, ou os presentes, né? Sim. Então ela fala que ela colocava a meia na janela, que ela esperava, e na época ela comentava que maçã era uma coisa super difícil de ter. Ela morava no interior, São Paulo, então vamos pensar aí no interior, década de 40, tá, gente? Quando minha mãe era pequena. Imagina, hoje em dia a gente vai no supermercado, encontra maçã no pacotinho ali, dá com pau. Mas eu acho que maçã é um negócio bem mítico, assim, porque minha mãe na década de, eu acho que 70 já, minha mãe é um pouquinho mais nova que a sua, ela já falava que ela foi comer uma maçã inteira, ela já tinha mais de 19 anos. Porque era um não era negócio fácil. muito, era uma coisa de rico, né? Era uma coisa super difícil. Não era uma fruta tão tradicional, né? Não era uma fruta que você conseguia em qualquer supermercado. Você precisava, né? O marido da irmã dela, que era mais velho, né, e que vinha aqui para São Paulo, e que levava, e que aí podia ter uma maçã. E, nossa, ela esperava ansiosamente para ganhar uma maçã, gente. Uma maçã no dia da Befana. Tem noção, né? E a gente aqui, ó, tá nem Dá aí. nem atenção pra coitada da maçã. Coitada da maçã, vem no pacotinho lá, né?
E como diz o próprio ditado, me perdoe o italiano parco, né? La Befana vem de notte, né? Assim como tem a própria cultura do Papai Noel, que você fez essa comparação, que também era na noite, né? De 5 para 6 de janeiro. Que as crianças, isso, que as crianças penduravam suas meias. Aí depende, tem algumas versões que falam na janela ou na lareira, mas acho que deve depender da região também, né? Porque dependendo da casa, às vezes não tem lareira, né? Por exemplo, minha mãe não tinha lareira em casa, ela pendurava na janela. Isso, era na janela, o que é mais tradicional de você encontrar. E aí a criança ficava esperando pelo presente. E tem essa questão você falou da sua mãe da maçã, mas também é bastante tradicional, acho que pelo próprio simbolismo da maçã, né? De fertilidade, de fatura, essas coisas. E, né, como sendo algo doce. Sim, é algo doce que representa tantas coisas, né? Mas só ganha doce. Quem é bonzinho. E aí, você se comportou? Vai ganhar todo. Você se comportou, Tati? Se eu não me comportei nesse ano. Ô, amorzinho, vamos contar sobre 2022? Você se comportou em 2022? Minha filha, eu não tive tempo de não me comportar. Eu também achei que não, gente. Eu acho que a gente teve que se comportar em muito, né? Enfim. Ou era se comportar. Agora já não tem mais 2023, né? Agora 2023 a gente pode. A gente vai se comportar. Talvez o ano que vem a gente ganhe todo. Acho que a gente vai ganhar carvãozinho. Então, você até já falou, né? Então, as crianças que não tinham se comportado, ao abrir a meia tinha o quê? Uma pedra de carvão. Vou contar uma coisa pra vocês. Em alguns lugares, hoje, eu não peguei exatamente qual é o ano que começou isso, mas tem um doce tipicamente desta época, que as festividades da Befana começam do dia 4 até o dia 6. É tipo um dia antes, a noite que ela passa e o dia depois. Tem um doce que ele tem formato de carvão, só que ele é feito de caramelo, só que ele tem, a cara dele é de carvão. Então, por mais que ainda fosse um carvão, ele ainda é doce, mas deixa a boca das crianças preta. Que bacana. Eu vi sobre isso. Que nem aqueles chicletinhos de língua, mas ele é feito de caramelo e ele tem a pigmentação, tipo, deve ser tingido. Hoje deve ser tingido com anelina ou algo assim. Mas é um doce tipicamente desse, tipo como o panetone já foi há uns anos atrás, que era tipicamente natalino, é dessa época. Então, às vezes, as crianças achavam esse doce nas meias, mas ainda conseguem comer. E é engraçado também, uma outra coisa que eu andei vendo, é que quando você coloca lá Befana, aparecem inúmeros canais italianos falando sobre o assunto, e existem lugares que fazem merchan de meias já pronta, da tipo Kinder Ovo, da Nestlé, tipo com a meinha já pronta, tipo uma meia do Batman, gente, com coisas do Batman dentro. Eu falei, gente, mas como assim? É uma meinha mesmo, ela vem em formato de meinha, eu acho que por ser um negócio muito folclórico pra eles e tal, sendo importante. As meinhas já vem prontas, então, tipo, é bonitinho, sabe? Uma meinha e vem com os doces dentro. Tipo, lembrou muito os ovos de chocolate pra gente. Eu ia comentar. Parece que é como se fosse a época da Páscoa pra gente, que tem um monte de lugares com um monte de doces e com formas diferentes, com brinquedinhos diferentes, tanto que eu vi, o moço estava mostrando as variedades das meias de Befana do Kinder Ovo. Então, tipo, Kinder Ovo já vem com um brinquedo. Então, tipo, mas essa questão com a meia, pelo que eu entendi, ela é muito importante. Sim. Porque no lugar onde ela falam que a Befana mora, que é Urbani. É uma cidade na Itália que tem a casa da Befana, que recebe as cartas. E falam que ela mora nessa casa e tudo mais, que é o lugar onde, teoricamente, é a cidade natal da Befana. Eles colocam 4.000
meias nas festividades. São 4.000 meias pela cidade, uma cidade que não é grande, é uma cidade da Itália, que é desse tamanho. Mas é uma cidade que tem tipo, uma movimentação em cima da Befana muito grande. Então... É o tipo coelhinho da Páscoa pra gente no Natal, né? O coelhinho da Páscoa no Natal. Eu acho que O coelhinho da Páscoa. o Papai Noel ficou com preguiça esse ano. O coelho é mais rápido. É verdade. O coelho é mais rápido. E ele deve ter um monte de filhotinhos pra jogar no lugar dos duendes. Perfeito, Clara. O coelhinho do Natal. O coelhinho do Natal. Imagina o coelho de gorro. Mano, imagina o coelho de gorro. Branquinho, de olho vermelho. Ele não precisa nem de rena, cara. Ele leva tudo. Mas lembrando de coelho, eles fazem a mesma coisa com as pegadas da Befana. Ai, que bonitinho. Então, tipo, eles deixam as pegadas da Befana? Fazem, tipo, sabe esses negócios de fazer a patinha do coelho pra Aham, criança? aham. Acho que a Bela já fez bastante isso. Fiz, já. eu fazia bastante pro Felipe quando era titico. Tipo, colocar o dedo assim na farinha e ficar... Isso, e fazer como se fosse o rastro do coelho. Então, sabe? as Deixar mães o- fazem isso com sapatos mesmo, como se a Befana tivesse passado por dentro de casa e geralmente deixam ou leite ou vinho para ela tomar. Então, existem várias coisas, você vai pegando várias coisas Uhum. que acabam sendo todas da Befana. Você pega, tipo, o leite do Papai Noel, É. que é deixado. Porque o Papai Noel não é muito novo, muito velho, né? Mas você percebe que é toda uma... Né, mudou completamente, né? Juntou as tradições, né? Juntou Sim. a coisa da Befana. Ah, mas não vamos fazer a Befana porque não é na data do Natal. E vamos juntar esse calendário com São Nicolau e a gente faz ele ser Papai Noel e a gente junta todas as coisas que tem da Befana Eu não sei com que a ácido esse fatinha povo do coelhinho da tomou. fatinha do coelhinho da Páscoa. Não, esse povo tomou um negócio muito, muito forte. Mas eu percebo que assim, né? Óbvio que tem. Não dava. Na Itália é tradicional, porque ficou essa cultura sendo. E o que é muito engraçado, porque afinal de contas a Befana é uma bruxa, e ela é considerada Uhum. a É uma bruxa. bruxa, é considerada uma bruxa boa, que eles falam. É. Eu vi até um menininho falando La Befana é La Buona Bruxa, uma coisa assim. É que eu não lembro como fala italiano exatamente, apesar de entender o que eles estavam falando, isso é bizarro. ele falava que era uma criança de 5, 6 anos, que realmente deve acreditar na Befana, que é a idade de se acreditar no Papai Noel. E ele fala que é uma bruxa boa, é uma velhinha, uma velhinha com cara de bruxa, mas é uma bruxa boa. E isso para mim foi meio que até bizarro, porque se você pega lugares que matou tantas bruxas, como é que uma tradição Uhum. com uma bruxa que tem um sincretismo de um monte de deusa, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que tem sincretismo com um monte de deusas pagãs, com um monte de festas pagãs, sobreviveu em sua forma natural. A gente tem uma befaninha. Da forma mais tradicional do chapéu pontudo, do Sim, nariz, do com nariz, verruga, e tudo isso. Com a vassoura, todo aquele estereótipo. Todo né? estereótipo. Então acaba sendo algo que você fala assim, pô, lá sobreviveu numa figura feminina, né? Como sendo Sim. bruxa e que. Mas também tem aquela história, né? Uma das histórias da Befana é que ela acabou ficando arrependida pela questão de não ter acolhido e não ter. Uma fala que não acolheu os 3 reis magos quando eles estavam indo levar os presentes pro menino Jesus, que tinha acabado de nascer, mas que eles iam lá levar mirra, incenso e ouro, e que pediu abrigo para ela não deu. Tudo bem que se Jesus nasceu lá e ela estava na Itália, eu não consigo eu também entender não esse entendi. mapa. Porque assim, o que eu vi Né? foi assim, que eles passavam, né, uma das versões é que eles passaram pela casa dela Aham. e pediram informações da direção para Belém. Só que assim, se isso já ia dar no dia 6
e Como 16 é que dias de eles reis. chegaram? Eles saíram da Itália para chegar em Belém, mas é tipo... Teletransporte. Aí, enfim, o que diz essa versão? Gente, Eles eles pediram demoraram informação. 40 anos pra passar um deserto, filha, aqui no mundo. Nem. Eles pararam para pedir informação, tipo, ó, para que lado que fica? Já viu um homem pedindo informação, mulher? Então eu só tô contando, não mate mensageiro, deixa eu contar. E Eu aí acho que eles ela... tinham tipo uns gateways, assim, né? Uns portais Os que portais, iam, eles eram no magos. The Witcher, né? Eram reis magos. Acho que eram os Reis magos do The magos. Witcher, que eles abriam os portais aqui, num totem ali, e saía do outro lado do mapa, cara. Só pode, né? Porque não tem como, um dia. Mas tem Da Itália pra tem Belém? uma outra história que é... Pode terminar a sua história. Obrigada. Né? Mal, a gente tá aqui falando Sim, da Soraya. empolga. E aí ela fala que ela não sabe para que lado que fica, mas ela oferece uma estadia para que eles possam passar a noite. E aí no dia seguinte, agradecidos, eles oferecem, perguntam se ela não quer acompanhá-los, né? Estão indo levar presentes lá pro menino Jesus, tá? Aí ela fala que não quer, ela tem os afazeres dela lá, agradece, tá, eles Tem vão um embora. talho de roupa suja pra lavar. E aí, e aí depois, quando depois ela resolve ir atrás deles, ela se arrepende e não os encontra mais, porque já passou um tempinho, e aí os presentes que ela tinha para levar eram doces, ela resolve distribuir doces para as crianças, né? Vai mais ou menos por aí. Eu tenho uma outra versãozinha dessa história, que é até aqui faz um pequeno linkzinho com o filme. Com o 2, né? A origem. Ela tem um filho e por algum motivo, eu não me recordo qual, desculpem, esse filho é tirado e morto e ela fica doida. E por dó ou piedade, uma entidade fala pra ela que ela vai fazer todas as crianças sorrirem. Então, tipo, ele dá é como se ele desse o poder dela cuidar de todas as crianças do mundo. Então aí ela sai com um saquinho, tipo, entregando e deixando as crianças felizes. Essas duas versões botam a mulher tudo pra baixo, vocês perceberam? Sim. Uma ela fica doida e outra ela fica submissa com os reizinhos lá, porque a história de Jesus é mais legal. Na verdade, eu acho que não há nenhuma dessas histórias. Ali no fundo mesmo, Não. né? A história original a gente nunca vai saber. Mas a gente percebe que tem um cunho assim super carregado, né, na questão masculina, porque eram os reis magos e eles estavam levando o presente para o menino Jesus e queria nascer, e que ela não tinha nada a ver com a história, e ela, arrependida por não ter ou abrigado ou ido junto, acaba distribuindo os doces. Então, acaba colocando a ação dela submissa à ação dos reis magos. E mais importante, né? Como sendo mais importante. E nessa outra ela fica louca. Né? Então, como todas as mulheres bruxas ficam loucas, né? Então... Mas quais são você viu alguns lugares que ela tinha conexões com as deusas? Na verdade, a gente está contando aqui as versões mais conhecidas, né, do mito, mas existem registros de culto a uma divindade ainda entre os etruscos, né? Ou seja, antes do período romano, bem antes do período romano, que tinham em escavações foram encontradas imagens assim com vassoura, com muitos elementos que remetem ao culto de Befana como ela é conhecida. E nesses cultos mais anteriores, mais antigos, também a gente vai fazendo um sincronismo aí com a própria questão do culto do inverno, né, que começa ali no final de dezembro. E as festividades de inverno no norte da Europa geralmente são finalizadas no dia 6 de janeiro, que é exatamente o dia de Befana, onde se tinha o hábito de queimar um grande carvalho, né? E essas cinzas eram um sinal de esperança para uma nova prosperidade. As cinzas não, desculpa, o carvão. Então dali que seria então o início da questão do carvão.
E também a distribuição de frutas que você tinha na própria... Quando a gente fala lá de Yuli, a gente fala sobre essa questão de frutas. Então, se usava frutas, inclusive, para enfeitar as árvores e tudo mais. Essas frutas e aí, são como sinais de prosperidade. desmontava, né, esses arranjos, essas coisas, acabavam sendo desfeitos nessa época, acabavam distribuindo. Então, você pensa que já no dia 6, você ter uma fruta, algo doce para comer, é um presente. Sim. É algo significativo. Sim, acabava sendo bem significativo. E aí essas histórias vão acabando sendo alteradas, né, gente? Porque aí quem conta um conto aumenta um ponto e aí a gente vai colocando as nossas coisas. E aí você pega, tipo, tem uma deusa que tem uma deusa nórdica, que eu não vou me atrever a falar o nome dela, porque parece Honda e não, eu sei que não é Honda. E tem uma outra deusa que é italiana ou romana, digamos assim. São deusas que são ligadas, que lembra muito a palavra estriga, é bem próxima à fonética, que é bruxa em italiano. Essas duas deusas, elas são as deusas do ano novo. Ou como se fosse, são deusas que estão trazendo presentes. A próprio Iuli mesmo tem essa questão de trocar presentes. Elas eram essas representações, uma nórdica e a outra... ela vem do romano, e o sincretismo que fazem é que pegam essas atribuições dela de dar presentes, de trazer felicidade, principalmente para as crianças, e atribuem a Befana atual. O antigo mito de Diana também, que tem a parte que ela sobrevoava as plantações, né, para que ela crescesse e prosperasse. Então, esse negócio de voar, de sobrevoar, juntando esses onde se acredita que foi sendo costurado, né? Uma colcha de retalho. Literalmente, né? E teve uma coisa que você comentou brevemente quando estava falando da cidade, que a gente acabou não mencionando muito, que é a questão das cartinhas, né? Sim. Assim como a gente vê hoje a cultura das crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel, na Itália as crianças escrevem cartinhas para Befana, para dizer, fazer o relatório, sabe, se ela se comportou, não se comportou, e o que ela quer ganhar. No Befana me comportei direitinho, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu passei de ano. Eu passei de ano. Eu não maltratei meu irmãozinho. Não matei meu irmãozinho, não matei ninguém, nem um bichinho. Esse ano eu não matei, não fui presa, não tô internada, tá tudo bem. Aquela tia meme que ela fala assim: não matei ninguém, não fui presa, tô aqui, tô passando. É mais ou menos isso. Então, acho que eu mereço um doce. Acho que eu mereço um docinho. Mas uma coisa que você falou que é engraçado, né? Porque aqui em casa eu vejo, né? Minha mãe, ela tem uns sincretismos malucos, né? E ela tem, né, a questão da Befana e tal. Mas isso quando ela era pequena. Mas ela ama Natal, enfeite de Natal e todas as coisas de Natal. E não adianta porque ela gosta, né? E o nosso Yuli é em outra época, mas o dela é agora. E a gente respeita e tá tudo bem. E ela enfeita a casa inteira pro Natal. E ela fala, dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, é o dia de tirar todas as decorações. E é o dia que desmonta a árvore, é o dia que você vê nos shoppings que saem as decorações de Natal. Porque é tradição já realmente desmontar todas as decorações de Natal, né? E aí, como você estava falando, né? As decorações de Yuli, tradicionalmente, que pendurava doces, balas, frutas nas árvores, né? Representando a fartura, representando, né, esse espírito da natureza que estava dentro das casas para poder distribuir essas benesses, né, essas bênçãos aí para as pessoas, né? E a Befana vem trazendo docinhos para quem se comportou. E você se comportou? Fala pra gente. Você quer saber, né? Mas se não se comportou, também fala aí. Também, a gente gosta de saber também da safadeza. Da fofoca, né? Mas aproveitando que a gente não falou no começo, já curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, né? É isso mesmo, Vamos né? continuando o nosso Isso mesmo. bate-papo. Mas a gente quer falar agora sobre um filme que São foi... dois? São dois. Mas um que foi lançado agora, né, Sim, senhoras e senhores? Esse é lançamento e que tá na HBO, né? HBO Tá na Max. HBO. HBO Max. HBO, tamo aí, né? É, A gente fazendo propaganda aí
gratuita. Mas é a Befana, a história, o início, né? A história a lenda de Befana, o início. Isso. Que é com a maravilhosa Mônica Bellucci, né? Linda, fazer uma bruxa tão linda. Tão linda. E eu tô. Tá dos cabelos. Eu vou colocar assim fazer um cosplay de Mônica Bellucci. Nossa, quem dera. Quem dera, né? Um cosplay de Mônica Bellucci, porque eu estou, né? Mas é um negócio bem importante falar. Não vá achando que é um filme para maiores de 12 anos. Ele é um detetive do Prédio Azul italiano. É um filme para criança. Gente, ele é simples. Eu tenho que confessar. Eu tentei assistir 3 vezes esse filme e dormi, cara. Tá, meu. Eu comecei a assistir, dormia. Eu começava a assistir, dormia. Eu falei, porra, o que acontece? Como a gente tem um espírito bem infantil. A minha idade mental é desse tamanho, eu tenho 5 anos. Nossa! Mas o primeiro que a gente assistiu é La Befana só. Não, desculpa a correção. Desculpa. É porque o título em italiano é La Befana Vendinotti. Então, mas em português ficou A Lenda de Befana. Esse filme é de 2020, também tá na HBO Max. Ele tem uma questão emocional, acho que até outro dia a Jaqueline estava me falando que estava assistindo pela 4ª vez esse ano. Pô? Foi o filme que a gente assistiu depois de voltar do enterro da Heloísa. E foi uma coisa que, por ser atingir diretamente o lado infantil e ser tão fofo e tão... ele foi acolhedor, o primeiro. Também é detetive do Prédio Azul, tipo... criança italiana indo investigar coisa. Crianças italianas que dá vontade de apertar as bochechas. Crianças italianas que falam em italiano, gente. Bonitinho. É fofo, mas é isso. Mas assim, o primeiro é muito... O de 2020. O de 2020, ele é legal, mas ele tem essa característica. Primeiro por ser uma deusa extremamente fofa, né? Ele ter esse lado acolhedor. Acho que a gente precisava de um docinho naquele dia. E foi um negócio, uma grata surpresa, apesar de ser tão infantil. Eu acho que nem a Helena ia gostar dele. Ela ia virar e vai falar, nossa, que infantil. A Helena tem o nome. Mas foi muito legal. Quando a gente assistiu hoje, confesso que ele realmente é muito, muito infantil. Mas Nossa. É fofo e conta tem bastante dos elementos que a gente tá falando. Sim. Você vê ela pegando a meia, né? Então, colocando, né? Distribuindo. Só que a versão da Mônica Bellucci, né? O início, né? Fica dando de entender que a Befana é a menina, né? Sim, mas é. Então, e aí a questão é que fica toda uma dúvida, né? Da outra, que é a Mônica Bellucci. Sim. E que aí ela tem o filho, mas aí você percebe que a história da Befana é como se fosse uma reencarnação. Como se fosse uma reencarnação, como se fosse uma profecia de que a Befana voltaria para a Terra. E assim, o que ela fala... Mas se a Mônica Bellucci era a Befana, como é que ela voltou para a Terra se ela ainda estava? Me explica. Então, o que deu a entender é que existiam várias bruxas. E que elas todas faziam o papel de Befana. Tá. Entendeu? Que ela fala que é a Befana do Natal, né? Tipo, ela que fala que é a Befana do Natal. Então, ela acolhe as crianças e tal. Só que eles esperavam a Befana mesmo, como se fosse... Tipo, é como se ela tivesse abrindo o caminho para que a Befana realmente viesse e cuidasse das crianças do mundo. Quando você assiste o primeiro lá de 2020... Você percebe que realmente a Befana ela passa muito tempo viva. Ela é um ser que não... Ela passa muitos anos e muitos anos viva e ela tem essa função de fazer crianças felizes sempre. Então ela passa dos doces para os presentes e foram
foram transformando essa questão, só que ela fala que existiram várias Befanas. Tá. Tá? Então, é como se realmente a Befana fosse só uma egrégora. Tipo um título. É um título. Como se você fosse, tipo, eu sou uma Você bruxa. ganha o poder da Befana. É como se, o poder como de ser a Befana. Tanto que o nome dela é Paola. É Paula. E ela no primeiro filme, ela é professora De ensino ensino fundamental. fundamental. Só que ela é a mesma personagem que é a menina no segundo filme, que é a origem, que se passa, não sei nem dizer. Mas assim, é que tipo, deixa eu entender. Porque o que eu entendi é assim, como é um filme pra criança gosta muito dessas coisas. Criança gosta muito. Tipo, nós aqui falando sobre o filme. Criança gosta muito dessas coisas. Então eu acho que fizeram, tipo, vamos fazer de novo, deu muito certo. Talvez lá tenha sido, tipo, um super sucesso, porque. Porque se você for ver quantos filmes você não ficou passando pelo Netflix falando Natal, Natal, Natal. Você não gosta de Natal. filme de Natal? Cara, até um ou outro, até É a que ele gente tem uma assiste. fórmula, né? Puxa vida! É que ele tem uma fórmula, né? Os filmes de Natal tem uma fórmula, ele pode estar falando de qualquer pessoa, mas ele tem uma fórmula. Tem aquele, né? É por isso que o meu filme de Natal é o Grinch. Sua cara. É a sua cara. Pinta de verde é a sua cara. Tenho vontade. Eu sei. Mas que nem aquele outro meme que a mulher pintou o cara inteirinho de verde, falando assim, fulano. E ela lavando a mão, que a mão dela tava verde. Fulano, não tá saindo a tinta. O que eu vou fazer com essa tinta verde que não sai? E aí aparece a cara dele, todo pintado de verde. Ele fala, porra, Marlene, você tá preocupado com a sua mão e a minha cara? Ela vai fazer isso o próximo ano. Eu vi Tinta de tecido. Eu mostrei pra ela, eu fiquei muito. Estava eu passeando pelo internet afora. O rapaz chegou e entregou pra moça, assim, uma roupa. Ela começou a dar pulo desse tamanho, porque ela viu, tipo, era a fantasia do Grinch. E assim, tava no Natal, dava pra ver que ela tava assim. Mano, essa mulher ficou tão feliz, mas Olha tão só, feliz. Grinch Eu falei, fazendo a felicidade. olha realmente. a pessoa que podia me fazer felicidade. Não podia me dar uma carinha do Grinch, assim. Fácil. 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 Nada. A gente pinta você de verde e joga você no meio do mato. Olha, eu podia ser a Befana do mal, só entregar os. Você entrega cartões. Só entregar garfo. Mas não ia ser doce, não, tá? Ia ser carvão. Ia ser carvão mesmo. Tá bom, os pais ninguém, não. Mas eu acho que pra Itália, né? Porque, por exemplo, quem são os atores? O filme é italiano, né? As crianças são italianas, é a Mônica Bellucci. Então acaba sendo uma produção italiana. Sim, né? é O uma filme. produção italiana. Mas por quê? Porque na Itália tem essa cultura forte da Befana. Então Sim. faz todo sentido, né? Ter mais filmes retratando a questão da Befana. E eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que é muito. Eu acho que é maravilhoso. legal pra nós que não temos contato Uhum. através de um stream, porque isso jamais É. viriam pro cinema. Claro. Você vê? E pensa assim, você vem de uma família que tem origem italiana, então você já conhecia. Agora pega alguém que não conhece. Tipo, eu não conhecia o Mito de Befana antes do primeiro filme. Que foi muito curioso que a gente chegou, como a Tati falou, do velório, e as duas estavam, nós três, mas eu particularmente preocupada com as duas, né, devastadas, e liguei a TV e falei assim, não, tem que achar alguma coisa bem leve, Uhum. bem assim, para descontrair a cabeça mesmo. Bem docinho. Foi bem doce. E aí, assim, eu passando assim, eu vi lá a Lenda de Befana. Sabia alguma coisa muito superficial sobre o Mito de Befana. Falei, pô, vamos ver esse filme. Vamos duvidar. Vamos ver esse filme. Vai que.
Mas acho que foi uma grata surpresa e eu acho interessante a gente saber sobre culturas de outros lugares. Sim. Porque você tem, tipo, a fada do dente. Eu sei que na Argentina não é fada, é um rato. Nossa! Nossa. É tipo, é verdade, é um rato. Ele tem um nome específico, não é a fada. Aí tipo, você tem o Papai Noel. Eu não sei qual é a história do Papai Noel, mas você tem alguns lugares a história daquele. Um Papai Noel super obscuro, um negócio que tem até umas. Que tem São Nicolau, né? Tem o São Nicolau, mas tem os Grucci. É um negócio assim. E eles fazem, inclusive, igual a Befana, porque em vários lugares da Itália, eles fazem como se fossem passeatas de várias pessoas vestidas de Befana. Se eu não me engano, a imagens do Papai Noel que a gente tem hoje em dia foi criada pela Coca-Cola. Foi criada pela Coca-Cola. Né? A Coca-Cola tem 100 anos, gente. E que se valeu da imagem de São Nicolau, que se eu não me engano era azul. É azul. E aí a roupa ficou vermelha por conta da Coca-Cola. Você tem outros lugares, tal, tipo, falando sobre o Papai Noel, você vai ter o Papai Noel dentro de Nárnia, por exemplo, mas é de um jeito totalmente diferente, que é mais ligado a São Nicolau, do que propriamente. Você tem, tipo, na Netflix tem um desenho falando sobre São Nicolau que é lindo, incrível. Mas é legal Klaus? você conhecer. É o Klaus. É Klaus. muito lindo. O filme é lindo porque ele desmistifica e tira toda essa vertente, tipo, glamurosa de que ele era como se fosse uma Befana mesmo. Porque a Befana, pra mim, parece uma mulher que saiu tentando fazer a alegria de crianças que são pobres e que não têm absolutamente nada para comer. E eu acho que acaba sendo algo que muito mais remete à história de alguma mulher, Sim. Né? Que perdeu o seu filho, ou que teve o seu filho tirado dela, que acontecia. Que fato, teve todo o sincretismo, né? de deusas em volta. Exato. Que provavelmente devia ser estrega mesmo. Sim. E que acaba colocando como se fosse uma tarefa para ela distribuir doces para todas as crianças, porque afinal de contas ela não sabia qual poderia ser o filho dela, Sim. Né? Então, para distribuir esses doces para que essas crianças pudessem ter aquele momento de beleza, de doce, de satisfação, de alegria, enfim. Mas eu acho que ainda remete, isso me passou agora pela cabeça, nada mais remete do que uma mulher que de alguma forma sentiu a necessidade de distribuir o amor dela, né? Então se torna também uma coisa muito bonita. Sim, que ela não teve a possibilidade talvez de fazer para o filho dela e acaba distribuindo para todas. O amor da grande mãe. É o amor da grande mãe, né? É uma egrégora, é uma deusa, uma imagem muito bonita e muito acolhedora, de verdade. Eu acho que de certa forma foi uma deusa interessante de se ter contato, mesmo que por um filme muito simples. Às vezes a deusa tem, agora falando super sério, às vezes a deusa tem umas coisas muito diferentes de acalentar seus filhinhos. Naquela hora a gente precisava de Befana. Mas é uma imagem muito... Eu fui procurando e assim, é tudo muito festivo. O olho das crianças brilha, um negócio assim absurdo. Deu vontade de ir pra Urbânia só pra ver como que é a festa, porque tem uma Befana que voa. A gente faz a nossa festinha aqui. Vamos fazer a nossa Vamos fazer uma festa de Befana? Vamos fazer uma festa de Befana? Sexta-feira a gente faz uma festa de Befana. Vamos fazer uma festa de distribuir doces. Não é à toa que a gente tá falando sobre isso hoje. Dia 6. É engraçado, né? porque eu não tinha contato nenhum. A única coisa que eu tinha do dia 6 era a Folia de Reis. E assim, em data tinha Folia de Reis de verdade, né? As pessoas cantando de verdade na rua. Porque sempre eu ouvi falar, dia de Reis, eu só tive certeza do que era dia de Reis
quando eu fui pra uma cidade desse tamanho que tinha folha de reis. Aí, em Veneza, que a gente estava vendo, que eles vão com as gôndolas, o pessoal tudo vestido de befana pela cidade. Deve ser a coisa mais linda de ver. Tipo, tem um monte de lugar, né? Em Urbânia tem uma befana que voa, não me pergunte como. Tentei achar vídeos, não achei. E o que eu acho curioso também é que com o passar dos anos, você comentou sobre a questão dela ser bruxa e ser ok para as pessoas, né? E não é só a questão de ser bruxa, ela é a bruxa mais caricata que se tem, né? Total, né? Tipo, De aquela chapéu. imagem da velha de nariz comprido, Tem uma de verruga no nariz. É, a mais caricata e ela é vista com carinho pelas crianças, não é com medo. É, não, ela É afeto. é aquela que realmente vai dar doces para as crianças. Ela parece muito com a bruxa amado da Branca de Neve, se você pensar. E eu lembrei agora de João e Maria também, que ela tinha até uma casa de a casa de doces. doces. Olha só, sim, provavelmente mas, deve ser uma desconstrução. É que a de João e Maria não é befana. Já é a Baba Já é a Yaga. Baba Yaga. Eles vão... Porque a Befana e a Baba Yaga, elas são bem parecidas em alguns aspectos, tirando todo Mas é porque é velha. fisicamente. É porque é velha. Mas assim, você tá falando de algum Sim, sincretismo, a questão né? do doce, Do né? doce Do doce. também. Mas a João e Maria, eles pegam do mito de Baba O Yaga. mito de Baba Yaga tem doce. Que tem doce e tal, e que ela, né, acaba tendo toda a construção de falar isso, aquilo, outro, mas é... Mas a da Branca de Neve tem a questão da maçã. Da maçã, Sim. da maçã, acaba É, sendo. a da Branca de bruxa, Neve é né? bem parecida com... Assim, é óbvio que o que aparece, sepultada viva saindo de dentro de um túmulo não é tão amistoso quanto uma... eu sei as frases. É porque ela fala... É que eu não fiz a voz, porque eu sabia fazer a voz até um tempo atrás. Ela saindo e descendo, sepultada viva, descendo num túmulo. Aqui não é muito amistoso para criança. Mas a Befana, ela tem o chapéu mesmo, o chapéuzinho pontudo. Chapéuzinho pontudo. Bonitinho. Tipo assim, ó, eu. Tipo você. Que bonitinho. E o narizinho. E aí a gente bota o quê? Confetes. Docinho, confetes no pé de Befana, né? Pra ela ficar bem feliz. Já que ela dá doce pra gente, eu também dou doce pra ela. Qual seria as oferendas pra Befana? Doce. Doce e carvão? Porque carvão eu não senti. Maçã também, né? Maçã. Botar Mas uma assim, vassourinha. Vassourinha. Mas eu acho que, assim, os dois, né? Doce e carvão. A gente tem que aprender também, né? A questão das sombras E da luz. né? E assim, o carvão, ele não é só... Ele, na verdade, ele consegue ser mais útil do que o doce. O doce é uma felicidade momentânea. O carvão te aquece, o carvão te faz você produzir comida. Tem várias outras coisas. É algo assim, eu vou dar pra você a coisa pronta ou vou mandar você fazer? Exatamente. Você pode fazer carvão, eu vou falar assim, vai lá e faz. Tipo, dá pra fazer um melado, né? Vai lá, esquenta, vai lá fazer Você faz seu a comida, mas doce. você se aquece também. Exato, né? Você mantém a casa quente. O carvão era muito usado pra isso, né? Tipo, eu acho que a maior questão da Befana é essa cumplicidade com crianças muito simples. Sim. Porque, tipo, você falando pra sua mãe, esperava uma vez por ano pra ganhar uma maçã. Isso é muito importante. E isso veio da minha avó, que veio da Itália, que morava, né, na região da Veneza e que era muito tradicional. E aonde minha mãe morava era no interior, numa colônia de que tinham muitos imigrantes italianos. E lá todo mundo não tinha, ninguém nem sabia de Papai Noel, gente. Não tinha essa coisa do Papai Noel. Era a Befana. Então não tinha presente de Natal. Era presente da Befana. Ponto. E eram os doces que eram trazidos ali no dia 6. Então a criançada ficava desesperada. É um negócio de, tipo, esperar o dia mais importante, porque hoje em dia é E o muito medo simples, se né? ver De esse ver carvão. Não pensou se vê carvão no negócio? Às vezes não via nada. Às vezes não via nada, porque os pais às vezes não tinham condição de comprar uma maçã, um doce, uma fruta, alguma coisa para poder colocar no meio.
E aí? A trama do primeiro filme começa toda por conta de um menino que não teve nada na meia dele. Olha só, tá vendo? Exatamente, a trama do primeiro filme. É, então... Mas eu acho que as pessoas deveriam dar doces no dia 6 mesmo. Gente, distribuição. Eu recebo, pode Bem me dar. doces, a gente tá... Estamos aceitando. Estamos aceitando, entendeu? É, Mas tem também, né? Eu acho que sim, eu acho que é importante. É interessante você dar, fazer uma festividade que é tão simbólica, que foi tão sincretizada e tomada da gente, né? Eu acho que é uma deusa muito interessante que a Igreja Católica usa. Porque tem lugar aí na Itália que é feita, a festa da Befana é feita pela igreja. A festa da Befana é feita pela igreja. Qual é a lógica dessa frase? Nenhuma. Mas então, aquela questão que eu digo, na minha família, quando minha avó veio para cá, não era assim, ela fazia questão com que minha mãe e todas as pessoas da casa fossem na igreja, mas não porque eram católicos, fervorosos, porque acreditavam, é porque não queriam ser mal falados. Era simples isso, porque se não fosse, ia ficar mal falado. Mas não porque ia deixar de acreditar na Befana? De jeito nenhum. E se minha avó falasse que sonhou com fulano de tal e que aconteceu tal coisa, vixe, esquece. Esquece, porque, nossa, que a dona Perina falava era lei. Nossa. As garrafadas que ela fazia, os negócios que ela fazia, e tudo. Era uma estreia. Era uma estreia. Mas ia pra igreja. Por quê? Porque senão ficava mal falada. E aí esse sincretismo todo, né, da cultura de, então como é que a gente vai fazer para passar a história da Befana? Fala que foram os reis magos lá e que ela ia dar presente. Alguém deve ter falado, o que a Então, gente faz? Peraí, né? deixa eu pensar. Os 3 reis magos passou na frente dela. Isso. Uai, mas não tá na Itália. Mas passou. Passou por lá, é mágico. Mágico, É pronto. mágico. Então, o portal daqui foi em Belém. Junto com o coelhinho da Páscoa. E o Papai Noel. O portal foi aberto por quem? Pelo bruxeiro. Ai, gente. Mas estamos chegando, né, ao dia 6 aqui, agora é sexta-feira. Por exemplo, se você quiser homenagear a Befana, e você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de cozinhar, você pode fazer uma torta de maçã e Você pode compartilhar. fazer um manjar e me dar. Se quiser a torta de maçã, manda pra gente. Então, que a torta de maçã vai ter essa ligação da maçã, né, por exemplo. Mas se você não tem Eu vou dar dom uma colher de culinário, chá. compra um pacote de balinha e distribui também. Eu vou dar uma colher de chá do manjar, que a gente pode fazer que as ameixas são o carvão. Boa! Olha só! Olha. Você faz os 2 doces, por exemplo, e chama a gente para comer. E chama a gente pra comer. Porque, né? Mas qualquer coisa, gente. É tipo o Cosme e Damião fora de época, gente. Não é de carnaval importante fora de é o época. É, compartilhar, né? a gente faz o nosso, gente. Não tem os Cosme e Damião aí que distribui bala? É dia 27 A de gente setembro. tem o nosso também, as bruxas distribuindo balas e doces no dia da Befana. Seria um processo interessante. Vamos fazer? Vamos sair distribuindo bala? A gente vai sair distribuindo bala. Vamos sair distribuindo bala. E não vai ser Halloween. A gente vai distribuindo Ó, tá aí bala, outra né? coisa que deve ser vindo disso tudo. Distribuir bala no Halloween. Que é o doces ou travessuras, né? Daí deviam ganhar carvão com a travessura. Na verdade é que eles pedem, né? Eles pedem tipo o que doce eles pedem. e eles ameaçam com a travessura se não ganhar o doce. Eles pedem, mas eles são como se eles fossem os espíritos dos ancestrais que estão pedindo aquela comida, né? Então as crianças, quando elas estão fantasiadas, elas são como se fosse o espírito dos ancestrais que estão ali pedindo a comida, e se ela fala, ou você me dá, é tipo meio que uma ameaça, né? Você me dá comida, Eu vou eu vou ferrar com você, aí você dá comida, né? Vou puxar seu pé à noite. Né?
seja muito engraçado. Ó, tem muitas datas pra dar doce, né? Ah, mas doce não cai demais. A gente gosta de receber uns docinhos, né? Gosto. Eu falo assim, eu tô brincando aqui com as meninas que eu falei, esse ano a minha deusa madrinha desse ano foi Befana, né? Que todo ano no meu aniversário eu sorteio uma deusa pra estar trabalhando a energia dessa deusa. E foi Befana, olha só, né? Tô recebendo doce o ano inteiro. Que bom, isso quer dizer que você foi uma boa menina até agora. Eu não matei ninguém. Eu ainda não fui presa, não matei ninguém, tá tudo bem. Por enquanto tá tudo certo. Por enquanto tá tudo bem. Então é isso, né? Então, galera, a gente fica despedindo desse podcast gostoso de hoje, trazendo aí docinhos para vocês, que foram pessoas bonitinhas e que, vamos lá, se você realmente é uma pessoa bonitinha, você se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo. E comenta. E Nem que seja com um docinho. Um emoji de um docinho. Um emoji de um docinho. Ai, gostei, gente. Que bonitinho. A gente... Deem docinhos pra gente. Comenta com um emoji de docinho pra gente ficar feliz, saber que você acompanhou a gente até o final aqui desse podcast, né? Então, fiquem ligados que vai ter mais Pod Bruxa aí durante o ano de 2023 e a gente vai fazer com que vocês estejam mais interagindo, estejam mais próximos e a gente traz aí muitas novidades, muitas surpresas aí interessantes, né, para vocês, com essas minhas amigas bruxas maravilhosas sempre, né? A Bela saiu do freezer, né? Ela tava meio congelada nos dias aí, mas ela o saiu. sol, O sol de Lita, né? Veio Que já tá pra solar, todo né? solar, É né? por isso que tá chovendo. O sol tá todo nela e tá chovendo lá fora. Chovendo lá fora, mas tudo bem. Mas a gente vai trazer cada vez mais pessoas para vir bater papo, contar as nossas histórias, contar as nossas experiências. No final de contas, esse podcast é feito exatamente para isso, para contar histórias e dividir as nossas histórias aí com vocês, né? Então, fiquem conosco, né, nesse bate-papo e acompanhem os próximos episódios do Pod Bruxa. Quer deixar algum recado, Tati? Não. Não? Eu quero manjar, gente. Tá bom, Só a gente vai. vai ter doce. Menina doce. Pode comer bastante doce. Pode comer bastante. E eu Mas só não pode. escovar os dentes. O seu pode, então, de hoje? Nossa, não pensei num pod interessante, tipo, pode comer bastante doce, super criativo falando de vergonha. Depois pode ir pra academia correndo. Pode ir pra academia correndo. Pode voar por aí. Olha, Pode voar por aí. Voe alto, voe longe. É, gente, nossa, eu fiquei com pode difícil hoje, nossa. Pode o quê, senhora? Pode tudo muito chavão, né? Cara, vamos mudar esse... Pode o quê? Hoje pode ressignificar as histórias e fazer com que seja uma nova cultura, um novo momento para você compartilhar momentos doces com as pessoas, né? Então pode ressignificar e trazer aí mais doces para essa vida, porque a gente está precisando, né, de momentos mais doces, mais alegres. Por favor, deixa Ai, 2022 que em 2022. Tudo de bom, né, gente? Então, beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo Pod Bruxa. Tchau, tchau! Tchau. Bem, né, Esses cortes sabem para vídeo de bastidores. Prontas, preparadas? E rolando! Que foi? Gente, não, tá fazendo... Peraí, bem lembrado. Vamos fazer um Full HD nessa bagaça? Pode ser isso também. Nossa! Eu acho que agora ficou Full HD. Né? Eu tava embaçado. A câmera tá totalmente diferente. A pessoa, tipo, completamente amassada. Mas o pingente foi o detalhe O que detalhe. me deu o Tá que vendo? falou,
Mas eu acho que ele ainda tá dando uns reflexos. Não, tava assim esticado. Tava fazendo quase um brilho fada, assim, tipo, longo. Aqueles flares de água. Tava tipo, nossa, eu tava me sentindo uma fadinha. Mas eu falei assim, Cabelado. tá brilhando assim. Eu vou dar um claque na cabeça e falar assim, tem alguma coisa Algo errado vai fazer. preciso corrigir isso. O colar da seita serviu pra isso. Serviu pra ele. Também, tá vendo? Então vamos lá, vai. Respira.